Olá! Bem, no nosso último episódio, nós falamos de dois personagens que estão no campo simbólico, literário, mas que dialogam com a realidade, formas literárias de espelho de uma realidade. E agora eu vou dar continuidade com dois personagens, né? Como eu anunciei, personagem na obra Desmundo, de Ana Miranda, historiadora, e a experiência de uma liderança revolucionária, uma mulher camponesa da Rússia soviética. Bem, a última personagem que eu falei no episódio passado foi a Negrinha. E aí eu quero dar continuidade a essa reflexão para trazer uma personagem adolescente que está na literatura de Ana Miranda, no romance de Ana Miranda, da gênese da formação do Brasil com a chegada do colonizador. A história da escravidão da população negra e seus horrores, sofrimentos e mortes tem uma espécie de reforço de similaridade em experiências de jovens mulheres brancas, portuguesas e órfãs arrancadas para povoar o desmundo. Além dos horrores das viagens, elas carregavam um significante demoníaco de construto de mulher. Os homens que as traziam se punham, palavras de Ana Miranda, com as mãos para os céus, louvaram chegar vivos que não esperavam em naus mulheres são mal augouros. Em oceanos fêmeas são baús cheios de pedras, muito grandes e pesados, sem serventia nem a ratos, a não ser turbas às vistas. Nausear as tripas, a levantar as mãos em súplicas e trombetear por causa alguma, só pelo prazer, feitos os demos. Foram 7 mancebas, umas 7 sombras negras, alembrando os 7 pecados. Fecho aspas, da passagem da obra de Ana Miranda. É assim que os homens nas naus viam a presença dessas sombras demoníacas. Era assim que a presença de mulheres nas viagens. Contudo, enquanto sujeito de um mundo não construído para a realização dessas mulheres, realização e prazer, entende-se que essa órfã se fazendo mulher nesse desmundo. Vamos ver como a Ana trata a partir desse enunciado, dessa expectativa, desse sentimento masculino, daquele momento de povoar. E elas vieram para povoar, arrancadas de conventos, órfãs, meninas, no máximo adolescentes. Cada dia me fizeram mais distante de onde fora eu arrancada. Essa é uma passagem de uma fala de Oribela, essa personagem do livro Desmundo. Com muita pena por serem meus pés, quais umas abóboras nascidas no chão, minhas mãos, uns galhos que se vão à terra e agarraram por baixo das pedras fundas. Aquele era o meu destino, não poder demandar de minha sorte, ser lançada por baías, golfos, ilhas até o fim do mundo, que para mim parecia o começo de tudo. Era distante a amanhã, a noite, o tempo que passava e não passava. A viagem infernal feita de olhos das outras órfãs que se viam e descobriam de meus enjoos, das náuseas alheias, da cor do mar e seu mistério maior que o mundo. O mar, lavrado pela natureza, o mar sobrepuja tudo, nos deixa feridas de morte e de amor. O mar nos deixa suas escravas. Mar que não se pode tomar porto e se fica sendo nele inteiramente. Essa saga de quem, de modo cristão, acredita que poderá ser feita
a Auribela de Deus. Essa consideração final que eu faço desse sentimento, da expressão, da vivência, da experiência dessas meninas nessas naus. Fora de lugar, fora do chão, da sua terra, dos seus sonhos, do seu passado, do seu desejo ou de um futuro que não se cumpre. Se avançássemos mais, nós vamos ver que o lugar de mulher nesse desmundo é um não lugar, ou é um lugar de submissão, de sofrimento, da frustração, que tem que expressar a sua existência ou alguma referência de existir, de vivência nesse mundo, é através da virtude, da bondade, do submetimento, do sofrimento calado, do silêncio da sua dor. É possível no livro e no filme a Auribela olhando esse mar, como se quisesse, como se estivesse prescrutando o outro lado, a terra que ela foi arrancada. Essa mulher fora de lugar, onde os sonhos se esvaíam naquele mar misterioso maior que o mundo. Então, essa é uma experiência de crianças, meninas, adolescentes, brancas, que vieram povoar esse país ou esse desmundo, nessa nova, criando um significante da pecadora, pior, da demoníaca, do personagem de mau agouro. Nesse livro, essa historiadora pode nos sinalizar, ajudar a compreender muitas das nossas dificuldades, da experiência de colonizada, da vivência de colonização, do patriarcado, da dominação e da virtude cristã da mulher que compõe, que silencia suas dores, que apaga os seus desejos. Esse é o livro Revolução das Mulheres, Emancipação Feminina na Rússia Soviética. Foi organizado, artigos, atlas, panfletos, ensaios, foram organizados por Graziella Schneider. Ela organizou esse livro, que foi publicado pela Boitempo, editora Boitempo, em comemoração aos 100 anos da Revolução Russa. Então, esse livro foi publicado em 2017 e traz umas 20 lideranças, mulheres, muitas mais conhecidas certamente do que a Olga, mas a Olga me tocou profundamente porque as falas e os discursos dela são de uma organicidade de mulher que só num processo revolucionário pôde aparecer em toda a sua inteireza. Uma mulher do campo, aquela que cuida da terra, que semeia num país ou num território que é gelado, que é frio e que é onde se morria de fome nos invernos tenebrosos da Rússia. Então, a fala dela expressava, quer dizer, integrava um conjunto de, eu vou chamar de demandas, bem diferente de um conceito de reivindicação. Então, nesse livro, a Graziella, no seu prefácio, ela lembra que a primeira onda do feminismo russo data de 1850. Organizações, publicações, e tem o seu ápice em 1905 e se estende até 1917. Quando eu li esse livro, eu fiquei assim encantada com o que eu tinha descoberto, com o que eu tive de conhecimento, de acesso. Eu tive a oportunidade de, quando foi lançado o livro aqui em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, eu fui convidada para participar do debate, do lançamento, então eu me debrucei com muito cuidado, com muito interesse, com muita curiosidade, que resultou num encantamento, no descobrimento de uma história que eu desconhecia, e tão importante, tão grandiosa, tão atual, tão essencial a processos transformadores, emancipadores humanos, que eu cuidei de eleger, ou me tocou mais, essa história da Shapir.
As questões, os temas e as demandas femininas, elas têm uma linguagem ou elas têm uma narrativa ou demandas que atingem mulheres tanto no Ocidente quanto na Rússia revolucionária. Igualdade de direitos, sufrágio, condição operária e camponesa e avançam. Amor livre, discussão sobre casamento, maternidade, divisão de tarefas domésticas, aborto, religião, prostituição, entre outros temas. Essas mulheres se organizavam, produziam reflexões, expressavam essas demandas com esse campo, esse escopo de demandas que ainda está entre nós em pleno século XXI. A Graziella, também no seu prefácio, ela faz uma consideração, a diferença entre lutas das mulheres ocidentais, liberais, das lutas das mulheres russas. Ela sinaliza o seguinte, que mulheres ocidentais reivindicam a igualdade de direitos em relação aos homens, sem propor uma mudança abrupta nos padrões sociais. Enquanto que as russas, pré- e pós-revolucionárias, elas demandam a transmutação do papel e dos costumes impostos à mulher como centralidade das suas lutas, das suas demandas e das suas falas. Então, não questionam os fundamentos da organização política e social e de valores, né, as ocidentais, mas demandas como construto de uma igualdade entre homens e mulheres. E essa não é uma diferença pequena, essa não é uma diferença menor. Eu acho que isso é que define a perspectiva revolucionária de movimentos sociais e de movimento de mulheres. Então, é preciso refletir, é um livro de uma atualidade para aquelas e aqueles que pensam um outro mundo, uma outra sociedade, numa perspectiva democrática ou de socialismo democratizado, para além de processos decisórios no âmbito da ordem e das instituições burguesas. Essa é uma diferença crucial que é possível encontrar nas manifestações, falas e presença e voz dessas mulheres. Elas colocavam como centralidade, como crucial, mudanças de costumes, a ordem que está colocada. E aqui eu vou trazer a perspectiva de Shapir de emancipação da mulher, que eu entendo como emancipação humana. Ela vai dar ela vai ressignificar o desenvolvimento da força feminina. Conhecemos apenas a cultura que se desenvolveu na separação de duas forças individuais, que estão naturalmente destinadas a atuar juntas. Nunca antes foi utilizada toda a reserva de forças criativas próprias à humanidade completamente. Igualdade na diferença. Não só pode satisfazer o senso de justiça, mas é exatamente algo que se deve conceber. Pela primeira vez, plenitude e harmonia às manifestações de duplicidade da alma humana. Então, somos diferentes. Nas palavras de Shapir, é possível uma mulher livre arcar com um mundo novo de inclinações alheias, de possibilidades ainda desconhecidas, imobilizada pela sua escravidão histórica? Ela pergunta. Como primeiro fundamental impulso, ela tirou de escravidão secular uma sede indestrutível de justiça e um ódio ao sofrimento, ao pecado e à monstruosidade da dor humana em uma terra maravilhosa? É possível que uma mulher não tome sobre sua defesa a vida, a ela encarregada pela própria natureza? É hora de deixarmos de ter vergonha de nós mesmos. Essa é uma passagem magnífica de quem tem a consciência de que traz no corpo
corpo, na sua natureza, a capacidade de gerar vida, de transformar, de habitar, a possibilidade de nós no corpo da mulher. E ela reclama, não podemos abrir mão disso, e essa é uma diferença essencial entre essas duas figuras que vão andar juntas, mas que têm que entender que existe uma diferença e que é preciso que a emancipação humana entenda essa diferença, não como desigualdade, mas como diferentes, sujeitos diferentes de corpo inteiro. Eu vejo vocês no nosso próximo episódio.